perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, mediante a fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Eu peço que você mantenha o texto aberto aí, que a gente vai voltar a ele algumas vezes dentro desse tempo que nós temos aqui. Só para retomar a linha de raciocínio, naquela outra ocasião, nós falávamos de alguns aspectos ligados à educação cristã, sua importância, sua relevância, sua necessidade, e em alguns aspectos também falamos da sua natureza. Educação cristã. Naquele momento, nós até tentando contextualizar e compreender a cultura circundante à nossa volta, nosso momento histórico existencial, no qual eu e você estamos inseridos, falamos algumas coisas evidenciando a falência do projeto de educação conforme comumente entendido aí fora. Educar é certamente mais do que informar. Educar é certamente mais do que meramente instruir. Educar é muito mais do que simplesmente preparar pessoas, o ser humano, para o exercício de alguma função ou profissão, por mais digno que isto seja. Educar é formar a pessoa, formar o ser. E aí eu não preciso repetir alguns elementos, evocar outra vez alguns postulados e afirmações que eu fizera da vez passada, para que nós percebamos isto. Todos nós aqui somos homens e somos pessoas, somos seres humanos do século 21, bombardeados, e eu diria que avassaladoramente bombardeados pelas informações voláteis aí à nossa volta, por meio desses diferentes instrumentos de imprensa, de mídia aí existentes. E a gente está informado. No que tange a nossa nação, porque é aqui que Deus nos plantou como igreja, se não for a fé no meu coração, uma fé que gera esperança, apesar e a despeito de tudo, de minha parte eu já teria entregado os pontos. Me parece que, analisando a situação do ponto de vista horizontal, da humanidade, da perspectiva, do ponto de vista meramente humano, parece que já não tem mais solução. É como se o homem, aí eu não estou falando homem, eu e você que aqui estamos, estou falando gênero humano. A humanidade, o ser humano, foi tão longínquamente, foi tão longe no jeito errado de viver, na desintegração do seu ser e na derrocada dos valores mais caros do viver, próprios de alguém que tenha racionalidade e sensatez. E ele parece ser um caso perdido. Evidentemente, isso do ponto de vista
meramente humano. Eu li alguns livros de José Saramago. Ele era um sujeito que cria em Deus, um português, a gente sabe, e depois morreu ateu, ou à toa, não sei porquê, porque morreu assim meio. O primeiro livro que ele escreveu foi Diário de um Convento. E a marca dos últimos 15, 20 anos da vida de José Saramago foi que ele morreu, que ele viveu esses últimos 15 anos de sua vida totalmente desacreditado da espécie humana. Eu disse também da outra feita, se não disse, digo agora, se disse, digo de novo, que eu me propus nesse ano e meio reler tudo que eu tenho na minha biblioteca, e vai ir uns 17, 20 compêndios de antropologia teológica e antropologia filosófica, porque o homem se perdeu. Aí eu não, vou repetir, não me refiro a eu e você aqui como ente, mas o homem como humanidade, o homem como ser se perdeu. E eu penso que eu já tenho dito isso outras vezes, aqui, ali, acolá, que essa é a matéria biblicamente estabelecida que mais precisaríamos trazer para a tribuna, para a pauta, para a agenda da igreja contemporânea. Por quê? Porque a Bíblia começa com a doutrina do ser humano, com a doutrina da criação. Não obstante a beleza do universo, a inacessibilidade deste universo infinito, e hoje a cosmologia e a astronomia está chegando em fronteiras tão longínquas. Quem é atento deve ter lido na imprensa ou ouvido na semana passada uma nave, uma sonda lançada há 12 anos atrás, chegou no planeta mais distante do sistema solar, o planeta Plutão. A despeito dessa beleza, dessa magnificência da criação, é o ser humano, é o ente humano que foi criado como coroa da criação. E depois da sua criação, tudo na Bíblia, tudo na vida de Jesus, tudo na instituição da igreja, tudo na história da igreja cristã, que já chegam a 2000 anos, existe em função dele e para ele. Mas quem é esse homem? Quem é esse ser? Nós não paramos para pensar. Por preguiça mental, simplesmente porque às vezes nós nos contentamos com pequenas verdades da Bíblia, e toda a verdade da Bíblia é por si só gloriosa, maravilhosa, alimenta a nossa alma, nos conduz. Mas Deus quer que nós aprendamos a navegar em águas mais profundas, pois Ele revelou o seu ser aqui, e a gente sabe que esse ser é infinito. Não obstante a tudo que aconteceu com ele lá no Éden, ele caiu. Esse ser humano é paradoxalmente nobre, mas é ignóbil. Nobre porque carrega em si a centelha da divindade. E a despeito de a Bíblia descrevê-lo pós-queda como um ser caído, olha onde nós chegamos em termos de conhecimento, de tecnologia, de avanço, de exploração deste universo. Mas já está lá no mandato cultural de Gênesis capítulo 1 e versículo 26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Deus deu ao homem esse domínio. Evidentemente esse domínio original lá não era um domínio adoecido, não era um domínio de depredação, de destruição, que o pecado ainda não existia. Mas não obstante, vou repetir, ser um ser caído, ele é capaz de ir muito longe, e tem ido muito longe. Mas também paradoxalmente,
Esse homem que chegou agora, através de uma sonda, no mais longínquo planeta do nosso sistema solar, não se conhece, não é capaz de mergulhar nos porões do seu ser para saber quem de fato é. É aí que entra a importância da educação cristã. Deus bondosamente, misericordiosamente, sabendo da nossa natureza e da nossa condição, respeitando nossa vontade, evidentemente, sem abrir mão da sua soberania, do seu governo, Ele nos chama a um aprendizado, Ele nos chama a um crescimento com Ele. Mas nós já falamos disso em outras palavras, mas hoje eu quero, nesses minutos, sem cansá-lo, sem atropelar o horário, dar aqui algumas razões porque Paulo insiste nesse texto aqui, com Timóteo, primeiro, no versículo 10 ao 13, se apresentando como modelo de professor, de agente da educação cristã. Do versículo 14 ao 17, dando o conteúdo da educação cristã, o objeto, conteúdo da educação cristã. E depois, no final, delineando claro e objetivamente quais são as finalidades que a educação propõe alcançar, ou que a educação cristã tem, e os objetivos que ela propõe alcançar. Mas não sem antes começar descrevendo quem é esse ser humano. Aí eu pedi para você ficar com a Bíblia aberta, volta ao texto aí, 2 Timóteo 3. Como é que começa o capítulo 3? Sabe, porém, isto. Quer chamar a atenção aqui, porque lá na educação, Paulo usou o verbo saber, porque desde a tua infância tu sabes. Nós falamos muito disso na palestra passada. Tu sabes. Aqui ele pede para a gente saber outras coisas, sabe? E eu começo a enumerar aqui. Se eu conseguir hoje, tudo bem. Se não, a gente esquece isso e vira a página. 4 razões por que devemos nos preocupar com a educação cristã dessa perspectiva aqui. Primeiro, para que nós resgatemos um senso crítico. E eu vou mudar para o senso crítico, porque ela é mais filosófica. Vou trazer para o mundo cristão o discernimento espiritual, para percebermos em que mundo a gente vive. Que a maioria de nós estamos anestesiados, embalados pela musiquinha de ninar da Dalila pós-moderna, e a gente não percebe nada, e está como Sansão, já caído e pensando que Deus vai dar crédito para a gente a vida inteira, e Deus não vai dar crédito interminavelmente. Eu penso que a maior necessidade da igreja cristã hoje, eu me refiro à igreja como organização, ao cristianismo instituído, é que nós tomemos esse arcabouço de conhecimento revelado aqui, nas Escrituras Sagradas, e peçamos que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade de discernir, de compreender nosso tempo. Aí Paulo vai dizer: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E eu nem vou ler aqui, mas aqui na nossa Bíblia, na minha e a sua, tem 18 adjetivos extremamente negativos para descrever este mundo constituído de gente como eu e você, de seres humanos. E sabe o que me preocupa? E não apenas a mim, mas pastores, ensinadores, teólogos, educadores cristãos, ao longo da história da igreja, mais acentuadamente, algumas poucas vozes proféticas desses últimos 40 anos, é o fato de que nós nos acomodamos dos nossos guetos religiosos. E a igreja é necessária, a instituição religiosa é necessária, ela é boa, legítima, precisa existir. Mas a igreja não existe, a instituição religiosa, a minha religião, a minha fé, a minha denominação não existe para me
afastar, me tirar do mundo, mas para me preparar e devolver-me como homem de Deus, como cristão preparado outra vez ao mundo, para que eu seja luz de Deus lá e sal dessa terra ferida. A gente percebe isso no Atos dos Apóstolos. A igreja nasce em Jerusalém sob o intenso poder do Espírito. Cerca de 120 pessoas ali reunidas. Você conta ali pelo menos 22 línguas estranhas, línguas faladas em algum lugar do mundo, que eram proferidas ali. O que Deus está dizendo? Olha, de imediato, os judeus tentaram privatizar a minha proposta. E a gente pensa que Deus escolheu os judeus como exclusividade para a salvação, e que por ser judeu e nascido sob a bandeira de Israel, daquela estrela lá, já é automaticamente salvo. Para lá, irmãos, para lá. Vamos ler mais Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9. Eles foram escolhidos de Deus, por Deus, para ser reino de sacerdócio, instrumental de Deus, porque o plano de Deus é inclusivo e não começa com Abraão. O plano de Deus começa com Adão. Por isso eu disse, e vou repetir, que a Bíblia Sagrada, como revelação de Deus, nem começa com a doutrina da redenção, da salvação, nem de Cristo. Começa com a doutrina do homem, a criação do homem. Eu penso que o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2, e apenas é o cenário que Deus monta, o palco que Deus monta, para trazer o homem como agente da história. Porque a Bíblia, a história de Deus começa com o homem, com Adão, não é com Abraão. Abraão e os seus descendentes eram para terem sido da parte de Deus agentes proclamadores do reino. Não tinham um monopólio privatista de Deus. Não tinham. E a gente esquece, e eu estou falando Pentecostes, que é algo característico lá. Por que você lê, e a gente lê em Mateus 3, em Lucas 3, que quando João Batista aparece pregando, ele diz aos judeus assim: olha, vós vindes a mim para seres batizados em água para o arrependimento. Quero deixá-los bem avisados, eu vou parafrasear um pouco, que está vindo outro aí após mim, que é muito mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E por que nesse contexto, escute bem, para você não confundir alho com bugalho, nem chiclete com charrete. Escute bem, a expressão batismo no Espírito Santo e com fogo, você só encontra nos lábios de João Batista. Você nunca lerá essa expressão, houver essa expressão proferida, nem por Jesus, nem por João o apóstolo, que depois de Paulo é o que mais fala do Espírito, e nem em Paulo. Por quê? Por causa dos versículos que vêm adiante. O Espírito de Deus está usando João o batizador, o primo de Jesus, para dizer: olha, fique tranquilo, eu batizo com água para arrependimento, mas o que vem após mim está trazendo uma outra forma de batismo, que para você, judeu, vai ser como o lavrador que observa a árvore frutífera e mete um machado na raiz, que precisa desocupar o lugar para a outra frutificar. E está falando de Israel. O batismo no Espírito e fogo, o fogo é juízo que Deus trouxe contra a nação de Israel. Não foi o que aconteceu depois do Pentecoste? Fogo não tem nada a ver conosco, igreja. Porque Deus, desde o início, quis que Israel fosse e fizesse o papel que eu e você, como igreja, estamos fazendo hoje. Proclamar o reino de Deus, proclamar a palavra. Eles entenderam que Deus tinha privatizado, vendido, patenteado o reino, entrega a eles. Não tinha não, irmão. Mas aquela igreja surgiu ali, entre os judeus, a cultura judaica. Já no advento do Espírito Santo, tem 22 línguas faladas num grupo de quase 120 crentes. Quando Deus está dizendo: esse evangelho que eu trago agora, esse reino que eu estou instituindo agora, é supracultural, supranacional. Não tem as digitaizinhas de vocês, não. Eu uso vocês, conto com vocês, mas o meu reino é maior do que vocês. Amém? Mas os judeus não entenderam. Veio o Espírito Santo, beleza, e eles foram outra vez se acomodando dentro. Eu disse a palavra gueto.
outra vez se acomodando dentro do gueto cultural, filosófico, ideológico, religioso, espiritual, judaico. Aí Deus tem que usar outras estratégias. Perseguição. Quando mata o apóstolo Tiago, que foi o primeiro apóstolo a morrer por Herodes Agripa II, eles escolhem outro judeu para ser pastor de Jerusalém, para manter a coisa controladinha, hermeticamente organizadinha, e que conosco controladinha. Deus falou, não vai ficar assim. Eu vou salvar o Paulo. E o Paulo vai levar esse evangelho para outras regiões. Sabe por quê? Porque você vê o fluxo do Espírito Santo agindo, desde o Pentecoste através das línguas, e depois do Pentecoste para desinguetar, desencavernar o povo de Deus. Sabe por quê que a gente precisa da educação? Porque eu e você, como igreja, somos da educação cristã, somos desafiados a ser povo de Deus num mundo terrivelmente adoecido, e a gente precisa discerni-lo. Sabe por quê? Porque o mundo como sistema, ele ainda hoje tem uma musiquinha de ninar, e a gente fica anestesiado. Eu já disse aqui, vou apenas repetir que eu já disse algumas vezes. Aquela Sodoma de Gênesis capítulo 3, 18 e 19, capítulo 13, 18 e 19 é uma metáfora do mundo. Se você abrir Gênesis capítulo 13, lá vai ter um versículo assim: Ló foi assentando, olha o verbo, está no gerúndio. Ló não foi morar, despediu Abraão, meu tio, até logo, não gosto mais do senhor, e até logo, e já foi morar em Sodoma, não, porque a Sodoma não é o perigo, a metáfora do mundo. O grave da Sodoma é o seu processo de sodomização. Se a gente não tivesse discernimento, a gente vai para Sodoma e não tem pecado nenhum em Sodoma, mas a gente se deixa lenta e progressivamente se sodomizar, ao ponto de Ló ser tirado de Sodoma, mas a Sodoma não sai dele. E por não discernir o mundo, os anjos passam na casa de Abraão, e lá entre os três agentes tinha o próprio Deus, ou uma teofania. Porque se vai ler em Gênesis 18, diz que 2 homens seguiram para a casa de Ló, Sodoma, e Abraão permaneceu ainda perante o Senhor. E Abraão começou a orar por Sodoma. Eu gosto de Abraão, porque Abraão é o tipo de crente que é magnânimo. Ele reconhece que em Sodoma tem pecadores que pecam terrivelmente contra Deus, mas quando ele federou-se ou confederou com Ficol e Manre, ele confederou para salvar sodomitas. Não era só para salvar o sobrinho Ló. E quando ele ora, apresentando aquela petição a Deus, seu interesse era salvar a Sodoma. Ele pensou, não, eu vou apostar, porque lá tem uma igreja representada por Ló e a sua família. Só que o Ló, a Bíblia diz, e Ló foi assentando as suas tendas. E diz o texto, até Sodoma. Sabe por quê? Que a Sodoma tem um poder terrível de atração maligna. Ao ponto do anjo chegar lá e falou, Ló, ei, Deus mandou a gente destruir essa cidade aqui. Ele falou, o que está acontecendo? Eu estou tão bem aqui, estou bem instalado, está tudo beleza. Por não conhecermos, dissermos no nosso mundo, tem crente que diz, Jesus não vem logo não, o Senhor atrapalha meus projetos. Eu ainda quero assistir a Olimpíada de 2016, não tem nada errado assistir, pode assistir, eu ainda quero, Jesus não vem. Porque a nossa alma não se angustia mais com o presente sistema maligno, com esse mundo caracterizado por esses 18 homens, com essas 18 marcas, ou 18 adjetivos aqui. A gente está bem. E o anjo vai lá, Abraão está orando, dizendo, se tem 50 crentes, não tinha, baixou para 40, para 30, para 20, para 10, o Ló, nem a esposa tinha ganhado direito. Porque tirar a gente de Sodoma, Deus tira, mas Deus não tira a Sodoma da gente, a gente é que tem que tirar. Não há tragédia maior do que ser tocado por Deus. Eu vou falar aqui, primeira, segunda, eu não vou passar do horário. Da religião de aparência. Não há tragédia maior
do que se a gente se envolver com religião, estar falando de Deus, ser místico, chegar à porta do céu e não conseguir entrar, por ter a alma vendida para o diabo. É o mal do Judas. Deus chamou Judas para perto. Deus deu o bocado molhado para Judas. Está aqui, na antropologia bíblica, o homem mais amado naquele dia da ceia não era o João e nem o Pedro. Leonardo da Vinci errou redondamente quando ele pinta o quadro da última ceia e põe Pedro à direita e João à esquerda de Jesus. Quem estava à direita de Jesus era o Judas. O texto prova isso em João capítulo 13. Mas o Pedrão chegou atrasado, ficou lá na ponta. E quando Jesus falou: nós estamos tudo aqui numa bênção, uma festa, na ceia, uma alegria, mas um de vocês é o diabo. É outra, eu anotei aqui, outra marca do discernimento espiritual. C.S. Lewis escreveu que não há ambiente mais favorável ao ilícito e o pecado mais abominável do que nas sombras do sagrado. Vou repetir. Não há um ambiente mais favorável ao abominável, ao pecado, do que a sombra do sagrado. E todo pecado cometido em nome de Deus é mais sórdido, porque é cometido com maior conhecimento, com maior iluminação. E o Pedro, um de vocês é o diabo. O Pedro falou: ei, Jesus, aponta o meliante aí, porque até se eu provar, todo mundo aqui é suspeito. Jesus falou o seguinte: olha, aquele que eu der o bocado molhado, você pega uma enciclopédia de antropologia bíblica e lê que significado tem isso. Só os muito amigos e chegados compartilhavam a mesma tigela com vinho para molhar o pão asmo, que é muito duro, seco. Molhava naquela tigela, na mesma tigela, para ficar fácil a degustação, facilitar, ser digerido. Jesus está dizendo: eu estou amando Judas mais do que... Por isso que João 13 diz que depois que Deus deu o bocado para ele, o texto diz que Satanás tinha colocado no coração dele. Depois que Jesus deu a última prova de amor e que deu o bocado molhado para ele, a Bíblia diz que agora Satanás não apenas colocou no coração, diz que Satanás entrou em Judas. Aí o processo é irreversível. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a gente não discerne o nosso mundo, a gente é enganado pela música de Ninada da Lira, como eu falei. E a gente participa de religião, participa de tudo, mas não percebe o mundo à nossa volta. E o que vai mudar isso é a educação cristã. Por isso que aqui, o processo, o método da educação cristã, através do seu conteúdo, que é a palavra, é que a escritura é útil para quê? Primeiramente, para ensinar. Segundo, para repreender. Os senhores já perceberam, honestamente falando, que a maioria, eu não estou falando Assembleia de Deus, muito menos nós aqui. Eu estou dizendo em termos de mundo evangélico brasileiro. Nós estamos suprimindo do vocabulário cristão palavras como repreensão, correção, disciplina. Porque a gente vem aqui para sentir bem. Jesus existe para me fazer feliz, não para me fazer santo. Jesus não veio aqui para me fazer feliz. É claro que em sendo abraçado por Ele e salvo por Ele, eu alcanço a felicidade. Mas o objetivo primeiro de Jesus é me tornar santo, não é me fazer feliz não. E não há tragédia maior. O anjo foi lá, Abraão intercedeu, e apesar de Ló não ter evangelizado patavina nenhuma, e por misericórdia, a Bíblia diz lá em Gênesis 19, que tomaram Ló pela mão e disse: escapa-te por tua vida, rapaz. E ele ainda pediu: deixa eu ir para aquela cidadezinha lá. E ele foi para lá, além de Zoar. Porque aquele negócio lá, que moraram 5 cidadezinhas, Sodoma, Gomorra, Zeboim e outra cidadezinha lá. Mas um dia da vida, qualquer da existência, Ló acorda lá na sua caverninha existencial. A sodomização estava instalada lá, porque estava na alma. As 2 filhas, deram a branquinha para ele. E Ló se tornou o único homem da Bíblia que é pai e avô ao mesmo tempo.
A gente não para isso. Pega um dicionário bíblico e vai ler sobre os amonitas e moabitas, uma raça amaldiçoada. Deus disse que amonitas e moabitas não poderiam entrar na casa de Deus, se não estou enganado, até a 100ª geração. Onde começou isso? Por faltar discernimento. Mas segundo, eu vou em 5 minutos encerrar. A segunda razão é exatamente essa que está no versículo aqui, olha. O versículo 6, 7. Os 6 tão somente. Diz assim: pois entre estes delineados e classificados aqui por esses adjetivos aí. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aí o 7 também, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, de modo e tal. E diz aqui, olha, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Sabe qual é a segunda razão? Porque a gente depende desse texto, em outro texto de Timóteo, da educação cristã, é o fato de que nós precisamos urgentemente trazer a nossa religião para a piedade cristã. Pastor, o senhor é religioso? Não sou antirreligioso. A religião é boa, necessária até. Não todas elas, evidentemente. Mas o cristianismo organizado, historicamente, sociologicamente, é uma religião. O que me define como religioso é o cristianismo. Se eu perguntar qual a sua religião, eu não vou dizer que a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus não é uma religião, nem tampouco Jesus é uma religião, mas porque nós cremos em Jesus desde que ele transitou aqui por esse velho planeta Terra, e em torno dele foram agregando seguidores, sociológico, historicamente, organizou-se o cristianismo, que definem aqueles que seguem a Cristo e seus ensinamentos. Então, eu sou cristão por definição, evangélico por opção, e no mundo evangélico eu estou nas Assembleias de Deus. Mas aqui, esse versículo 6 e 7, em outro texto aqui vai dizer que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Piedade é a mesma palavra traduzida por religião. Diz que ensina sempre. Eu quero dizer o seguinte: por que diz aqui que ensina sempre? E não tem nada a ver aqui de discriminação, de preconceito. Essa palavra aqui no grego também é pejorativa. Mulherzinhas, cativas. E ele está condenando aqui uma linha doutrinária na igreja de Éfeso. Timóteo era pastor em Éfeso naquela época, que levava as pessoas, por faltar discernimento e fragilidade, e o processo de educação cristã ser fragilizado, as pessoas eram muito vulneráveis ao erro, ao falso ensino, à heresia. E eu fecho a Bíblia aqui, e também fecho esse iPadzinho aqui para encerrar, dizendo o seguinte: talvez uma das qualidades mais graves do nosso tempo hoje, em função de que nós estamos cativos ou de alguma forma capitulados a qualquer forma de crença e religião, e porque vivemos um período cultural chamado de pós-modernidade, e a marca da pós-modernidade é o relativismo. Não é soft, não é inteligente, não é chique. É ser um tanto quanto extraterrestre, defender verdades hoje. Porque a verdade não existe enquanto tal. Cada um tem a sua. Lá fora, na filosofia, no humanismo, no naturalismo religioso, já é voga isso. Não, toda religião é boa, toda religião leva para Deus, vamos conviver, essa coisa toda. E aí, sacrificou-se a verdade no altar dos interesses pessoais. Fica em pé em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor. Eu não vou prometer voltar aqui não,